Do you feel the pulse?
está registrado. 16 de maio de 2019 foi o casamento dos dois. Aqui nós teremos um discurso bíblico falando sobre o casamento, onde certamente os noivos vão tirar bastante proveito das instruções de Jeová, baseado na Bíblia. O tema desse discurso será casamento honroso à vista de Deus. Tanto os noivos quanto todos nós vamos tirar bastante proveito desse discurso bíblico, dessas instruções que Jeová, nosso Deus, tem para nos dar. Novamente o tema, casamento honroso à vista de Deus. O orador será o irmão Armando Jupiter. Jeová, quando criou o primeiro homem, Adão, ele era perfeito, mas ele estava faltando alguma coisa. Ele tinha necessidade de uma ajudadora ou um complemento para ele. Ele estava só, não sabemos bem da história, ele deu nome aos animais, mas ainda não tinha uma companhia. Então Jeová realmente providenciou isso. Embora ele fosse perfeito, mas ele tinha essa necessidade. Deus, ele uniu o primeiro casal com marido e mulher. O primeiro matrimônio realizado por Jeová. Vamos ler alguns versículos. Eu gostaria, inclusive, que todos que têm a sua Bíblia podem acompanhar. Alguns versículos no livro de Gênesis, no capítulo 2. Nós vamos ter uma visão de como é importante o casamento no propósito de Deus. Gênesis 2 e o versículo 18, nós lemos assim. 2:18. Então Jeová Deus disse: não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer-lhe uma ajudadora como complemento dele. Então Jeová, nessa ocasião, ele estava fazendo justamente uma companheira. Ele disse que não era bom que o homem ficasse só, mas duas palavrinhas que chamam bem a atenção aqui: uma ajudadora e complemento dele. No caso de Adão é como se estivesse faltava parte dele. 22, nós lemos assim, 21:22. Então Jeová Deus fez o homem cair num sono profundo, enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas e depois fechou a carne naquele lugar. E da costela que havia tirado do homem, Jeová fez a mulher e levou ao homem. Então, que coisa maravilhosa que Jeová fez. Tirou uma costela de Adão, justamente para fazer a mulher como companheira. Adão ficou tão maravilhado com aquilo, ele gostou tanto que ele falou essas palavras. Era como se ele estivesse fazendo uma poesia. Ele diz assim, no versículo 23. O homem então disse: esta, por fim, é osso de meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Então, isso que aconteceu logo no princípio. E Jeová, então, fez esse primeiro casamento. Tal provisão é que o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Então, Jeová estava fazendo ali o casamento. E como ele disse aqui, seria uma coisa permanente. O casamento foi feito para durar toda a vida. E Jeová quer que as pessoas que se casam tenham essa alegria de viver sempre com a sua esposa e mantendo assim a alegria. Tal provisão, ela tinha esse propósito por Jeová. E Jeová não fez realmente o casamento para durar pouco tempo, não. Mas era durar todo o tempo com alegria. Uma vez que Jeová é um Deus de amor, um Deus feliz, a Bíblia diz em Coríntios 13, 1 e 1 Timóteo 1:11, diz que Jeová é amor, Jeová é um Deus feliz, e Ele quer também que as suas criaturas sejam pessoas que demonstram amor, sejam felizes. E esse é o propósito de Deus. E no casamento, Ele quer que as pessoas realmente usufruam uma vida assim, com amor e felicidade. Então, como vocês agora podem fazer o casamento durar com amor e felicidade? Vão ser alguns pontos bem interessantes que vocês podem colocar em prática justamente para que isso aconteça.
Para o casamento cristão, bem interessante aqui, de Eclesiastes, eu gostaria de ler com vocês, e mostra realmente isso para nós. Eclesiastes, no capítulo 4 e o versículo 12. Quatro 12 diz assim: também alguém pode vencer um estando só, mas dois juntos podem resistir ao agressor. E um cordão tríplice, três juntos, fazer orações juntos, aproxima mais vocês de Jeová. E o casamento vai consolidando para sempre. Esse é o propósito de Jeová. Então veja a importância de se colocar Deus no casamento. E nós fizemos isso justamente pelo estudo da palavra dele, que vocês estão com ela na Bíblia Sagrada, e fazer a vontade de Deus junto. Isso vai se fortalecer sempre o vínculo do casamento. Eu gostaria de falar agora um pouquinho com você, isso, especificamente com você, e nesse assunto aqui, o marido, que eu tenho profundo respeito. O homem foi designado por Deus como cabeça amoroso da família. Tem uma regrinha na Bíblia bem interessante. A cabeça do homem é Cristo. E a cabeça de Cristo é Deus. Uma regrinha bem interessante, né? E Deus embora. Então veja como Jesus protegia os seus discípulos. Ele era a cabeça da congregação. Então quando se vê essa tabela, e Jeová dá a você a responsabilidade de chefe da família, então você vai ter como exemplo Jesus. Aí sim, quando se faz isso, é realmente uma chefia que Jeová quer. A chefia envolve usar bom critério, baseado na Bíblia, tomar a dianteira de modo amoroso e bondoso. Veja que alguns pontos está incluído nisso, e você precisa fazer. Está incluído as necessidades materiais. 25, depois 28 e 29. Pra ver que vocês veem. 5, 25, 28. Do mesmo modo, o marido deve amar a esposa como o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Pois nenhum homem jamais odiou o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, assim como Cristo fez com a congregação. Muito bem, obrigado, ministro. Jesus, ele dispôs, dava os outros até a sua frente. Era de temperamento brando e fonte de revigoramento. Jesus, ele era tão revigorante que até as crianças sentiam prazer em estar junto dele. O marido cristão deve ter algum marido ele falar para a esposa: minha esposa não consegue fazer isso, não faz aquilo. Isso é como se rebaixasse a esposa, né? Então nós devemos, o marido deve ter sempre em mente, nunca fazer isso, rebaixar a esposa de forma alguma. Como nós vimos logo no início da palestra aqui, a esposa é uma ajudadora e complemento. Então é preciso, se quiser, principalmente para alguém estar cuidar dela também do mesmo tipo. Fale um pouco com você, ministro. E agora eu gostaria de falar um pouquinho com a Karen também. Karen, nós vamos falar sobre a esposa muito amada. O que a esposa precisa fazer justamente para ser essa esposa muito amada? A Bíblia mostra que o papel da mulher no casamento ele é tão interessante que o finalzinho do versículo mostra que se o marido não fizer isso, nem sequer as orações dele é escutada por Jeová. Então veja bem como a mulher deve ser honrada pelo marido. Como complemento, a esposa não é uma escrava ou inferior como pessoa. Então, como nós vimos, complemento do homem, complementou Adão, então a esposa hoje é também o complemento do marido.
não é interior de forma alguma. Quando a Bíblia fala de esperança, que nós temos para o futuro, a mesma recompensa que os homens terão, as esposas também terão. Então, o seu reconhecimento do princípio da chefia promove o sucesso e a felicidade maritais. Eu gostaria que você agora, Karen, lesse para mim, em Efésios mesmo, Palavras 14, a 24. A esposa esteja sujeita ao marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da congregação e salvador desse corpo. De fato, assim como a congregação está sujeita ao Cristo, a esposa também deve estar sujeita ao marido em tudo. Muito bem. Então, esse está um conselho bem interessante para a esposa, né? A esposa deve ser submissa ao seu marido. A sujeição relativa é um mandamento divino e por isso é para o bem dos humanos. Sem liderança, o resultado é desastroso, confuso e causa infelicidade. Nós podemos fazer uma comparação. Isso mostra, graças a Deus, a gente tem estado com o volante falando. Isso mostra que precisa-se uma liderança. Não quer dizer que o homem tem que dirigir, não, o homem e a mulher não dirigir. Mas é preciso estar conosco. Né? E Jeová deu realmente essa responsabilidade para o homem, justamente para que existisse resolver os problemas que tem coleção. Escute realmente um ao outro. É muito comum a esposa da mulher, ela vai falar uma coisinha, talvez que ela começa a falar, o marido já sabe qual que vai ser o resultado lá na frente. Mas às vezes ela leva meia hora para falar. Tá bom, até chegar lá. Seu papel como esposo, o início, é escutar. Escuta, deixa ela chegar, não atravessa não, deixa ela falar à vontade, e aí sim, vai sempre aumentar esse vínculo de amor que existe no casal. Além disso, deve ter sempre a gentileza um com os outros. Né? Talvez é muito comum agora pedir desculpa, agradecer pela coisa que fez. Isso deve sempre continuar no casamento. Talvez a gentileza de 13 de 4 a 8. O amor nunca falha. Então, se vocês continuarem aqui, pode ter certeza que o amor de vocês vai florescer. E vai cumprir o propósito do casamento, que é trazer alegria duradoura para o casamento. Agora nós vamos ver os votos de casamento. Né? Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Você primeiro, eu, Vinícius, legítimo, para amar e prezar, em harmonia com a lei divina, conforme especificada nas Escrituras Sagradas, para os maridos cristãos. Pelo tempo que ambos vivemos juntos na terra, segundo o que foi estabelecido por Deus para o casamento. Eu, Karen, aceito você, Vinícius, como meu marido legítimo, para amar, prezar e respeitar profundamente
em harmonia com a lei divina, em harmonia com a lei divina, conforme especificado nas Escrituras Sagradas, conforme especificado nas Escrituras Sagradas, para as esposas cristãs, para as esposas cristãs, pelo tempo que ambos vivemos juntos na terra, pelo tempo que ambos vivemos juntos na terra, segundo o que foi estabelecido por Deus, segundo o que foi estabelecido por Deus, para o casamento. para o casamento. Muito bem. E agora nós vamos ver a troca de... homem e desta mulher os laços matrimoniais. Nós seremos agora uma oração, nós vamos pedir a Jeová que realmente abençoe vocês, e que vocês realmente tenham uma vida feliz. Então, para concluir essa ocasião alegre, vamos todos então entoar um cântico em louvor ao nosso Deus Jeová?